Oi gente, eu sou o Mike e esse canal é um registro da minha evolução como artista digital. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa animaçãozinha que deve estar passando agora, que vai ser usado na minha tela final aqui do canal. Eu não sou um animador 2D, então esse vídeo aqui não é exatamente um tutorial de como fazer uma animação. É só o meu processo, como eu fiz essa animaçãozinha simples aqui. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Bom, para fazer essa animação aqui foi na verdade bem simples. Não é uma animação muito movimentada e tudo mais, porque era para ser uma coisa simples mesmo e mais rápida para a tela final que fica ali nos vídeos aqui do YouTube. Então, para fazer isso, eu usei dois aplicativos. Primeiro eu usei o Clip Studio e depois eu usei o Huion Sketch. Bom, o vídeo já está pronto, então eu não vou conseguir mostrar o processo do começo para vocês, mas eu posso mostrar como eu fiz. Bom, eu usei o aplicativo Clip Studio para fazer os desenhos primeiro, porque é um aplicativo que eu estou mais acostumado a usar, é o que eu mais gosto para desenho digital, então por isso que eu utilizei ele. Mas você pode usar o aplicativo de desenho da sua preferência para fazer as coisas como for mais fácil para você. Bom, tem aqui esses milhões de camadas que eu utilizei. Primeiro, essa camada aqui com essas cores, eu não ia usar exatamente para fazer isso aqui que eu fiz. Eu tinha a intenção de depois usar o Blender e ficar um rosa mais, uma coisa mais degradê. Só que acabei gostando de como ficou aqui. Então eu deixei dessa forma aqui porque eu achei bonitinha. E eu acabei depois duplicando essa camada. Ela está aqui em cima também como uma camada de sombra, multiply, tá aqui. Porque deu um tom diferente que eu achei mais bacana. Sem essa camada aqui, ficava um tom um pouquinho mais claro, porque eu também diminui a opacidade. Daí eu dupliquei a camada e acrescentei essa opção de multiply. E aí ficou esse efeito que eu achei mais legal, deu um destaque maior no personagemzinho aqui do lado. O conceito de animação em si não é tão difícil assim de vocês entenderem, então são várias imagens que são sobrepostas umas às outras e aí gera a animação. Então no caso que eu tive que fazer aqui foi criar vários desenhos diferentes que fossem depois juntar tudo em sequência de frames e virar essa animação. Primeiro que eu fiz esse rascunhozinho aqui com como eu queria que ficasse o personagem aqui do lado desenhando na mesa digitalizadora dele e as opções que ficariam aqui na tela final, que são aqueles vídeos de recomendados, botão de inscreva-se e tudo mais. Então eu deixei isso aqui separadinho. Aí depois disso eu comecei a desenhar o personagem nos quadros. Então, basicamente, eu tenho um quadro principal e depois eu fui duplicando porque é uma animação bem simples, então ele não se mexe tanto assim, só mexe aqui mesmo os olhos e a mão. Então eu fui fazendo isso, duplicando aqui essas camadas e movimentando só um pouquinho os olhos e a mão. Então eu fiz isso algumas vezes, deixa eu ver aqui quantas vezes deve ter sido. Umas 7 por aí. Então vocês vão perceber que são movimentos bem suaves que eu fiz porque eu não tinha a intenção de dificultar tanto assim mesmo, porque depois eu teria que passar limpo cada um desses desenhos aqui. Então tem aqui esse monte de rascunho. Então tem todos esses rascunhos que vocês viram aí. E aí é basicamente esse movimentozinho de piscar o olho e abrir e mexer a mãozinha. Como o movimento dele era um movimento que ia ficar em looping, era um abrir e fechar dos olhos, então esses frames que eu usei aqui, eu repeti todos eles, só que em ordem contrária. Então tem esses seis frames aqui, 6 desenhos que eu fiz dele fechando o olho, então depois eu faço o movimento contrário dele abrindo, que é basicamente reutilizar todos os mesmos desenhos, só que ao contrário. Eu acho que deu para vocês entenderem o que eu fiz. Agora, eu passei tudo isso a limpo, e eu gosto muito do aplicativo Clip Studio por causa do tipo de camada que ele tem aqui, que são esses de vetor, que ajuda bastante a acelerar o trabalho. E aí eu fui passando a limpo cada um desses desenhos aqui. Não cada um porque, de novo, eu basicamente copiava e colava, e as únicas coisas que eu tinha que alterar eram mesmo os olhos e a mão dele que se mexia um pouco mais, mas não tive tanto retrabalho assim, foi uma coisa bem simples. E depois também pintar, criar uma camada embaixo para colocar ali as cores, e aí fazer isso com todos os desenhos que tem aqui. Então tem esse, depois eu vou mostrar para vocês que tinha mais ou menos uns 6 desenhos, que eram bem parecidos, mas só com o olho mesmo movimentando e a mão. Daí então já tinha esse desenho aqui, que basicamente eu só criei um brush enorme e fui pintando com essas cores aqui, que é magenta, é uma cor que eu curto bastante, é uma das minhas cores favoritas. E eu fui fazendo isso daqui. E aí depois que o personagem já estava prontinho aqui com as cores dele estabelecida, eu criei uma camadinha com uma camada do tipo AD Glow que tem aqui, que é uma opção de camada de iluminação, então eu usei ela. E aí vocês vão perceber que tem aqui
essa luzinha ao redor dele, que é para ser mais ou menos a luz ali da tela brilhando perto do personagem. Por isso também que tem essa camada aqui de Multiply, porque é uma camada de sombra, além de dar esse destaque no fundo do desenho, também dá mais destaque para as luzes que estão aqui ao redor dessa mesinha digitalizadora do personagem. Então, feito isso, o que eu precisava fazer mesmo era vir aqui nos desenhos e aí eu exportei esse desenho. Depois de exportar ele, eu vim aqui, trocava para o próximo desenho e eu fui fazendo isso com todos eles. Então, por fim, a gente tinha aqui 6 desenhos bem parecidos. Se vocês perceberem aqui, parece que é o mesmo desenho, mas o olhinho dele está fechando e a mão dele está se mexendo aos poucos. Então, na hora de criar a minha animação, o que vai acontecer é que eu vou usar esses desenhos nessa sequência, esse aqui, e depois vai voltar, porque é como se ele estivesse abrindo o olho. Então, é como se eu tivesse feito 12 desenhos ao invés... 12 não, 12 desenhos ao invés de 6, porque ele está fazendo o processo de ir e de voltar. Então, temos aí 12 frames. Eu usei o aplicativo Huion Sketch para fazer a animação, porque eu gostei bastante desse aplicativo, mas é um aplicativo que eu tenho aqui no meu tablet há mais tempo. Se você for procurar na Play Store agora, você vai ver que esse aplicativo não tá mais lá na Play Store para baixar. Eles devem estar fazendo alguma atualização e enfim. Mas você pode usar outro aplicativo que dê para fazer animação, como o Flippa-Clip ou qualquer outro que você conheça. O Clip Studio faz animação, só que como ele é um aplicativo que ele tem muita ferramenta, eu não tive tempo ainda de parar para estudar mais sobre ele. Então tá aqui as animações que eu fiz nesse aplicativo, no Huion Sketch, que de novo vocês não vão encontrar aí na Play Store para baixar, mas quando estiver disponível de novo eu aviso vocês. E aí ele faz esse movimento de fechar o olho e abrir, piscar rapidinho. Eu acho que talvez o olho dele, se fechasse mais rápido, ficaria mais interessante. Mas como eu não tinha mais muito tempo para fazer isso, era uma coisa que eu queria mesmo que fosse mais rápida, não queria ficar perdendo tanto tempo assim com detalhes pequenos, eu deixei assim, e na verdade eu curti bastante, então ficou bem fofinho. E aí depois daqui, com os frames aqui embaixo já criados, eu simplesmente precisei vir aqui e exportar como um GIF. E aí, depois que eu exportei como GIF, porque o aplicativo Huion Sketch ele não tem a opção de exportar como MP4, aí eu baixei mesmo como GIF e depois eu entrei em algum site e só converti de GIF para MP4 mesmo, e isso é bem tranquilo, é bem fácil de fazer. Então, assim eu fiz a minha animaçãozinha de tela final e agora a gente tem aqui Bom, esse era o vídeo de hoje, eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, comentar alguma sugestão para os próximos vídeos, ou se você não gostou, deixe o seu dislike e adeus. E lembrando que todas as minhas redes sociais vão estar aqui na descrição, tanto o Instagram quanto a Twitch, que é onde eu faço lives. Então, se você quiser me ver assistindo, se você quiser me assistir desenhar ao vivo, é só seguir o link que está aqui na descrição. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!